Ô, rapaz, rapaga. E depois de semanas com vários dados macroeconômicos revelados, dados macroeconômicos de suma importância, a gente vai ter uma semana pacata, porém, saibam, né, que recentemente são as semanas pacatas, ou melhor, são nas semanas pacatas que nós vemos o mercado cripto tomar grandes decisões, romper grandes resistências ou perder grandes suportes, né? São nessas semanas em que nós temos poucas decisões macroeconômicas, poucos dados macroeconômicos revelados, que nós vemos o Bitcoin subir estratosfericamente ou cair estratosfericamente. Então nós vamos ver o que pode nos esperar nos próximos dias, já que teremos supostamente uma semana calma, pacata. Vamos então estudar o mercado depois da vinheta, claro, então vai. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito nesse canal, se não deu like ainda, dê like, se inscreva no canal se não está inscrito e verifique se tem as notificações, caso você não tenha verificado ainda. Tem também o nosso grupo Free, o link está aqui embaixo na descrição, um grupo no Telegram no qual a gente compartilha notícias da macroeconomia, também notícias do criptomercado para você ficar esperto. E também por ali você pode nos contatar para fazer parte do nosso grupo VIP. O grupo VIP está com uma promoção muito legal, porém promoção válida apenas para você que entrar no grupo Free e chamar a gente, chama eu ou o Neto, R$30 por mês, tá de graça, R$1 por dia. A gente passa no grupo VIP sinais. Esses sinais não estão sendo automatizados por enquanto, tá? A gente tinha uma parceria com a N-Trade. Tô entrando em contato com a N simplesmente rompeu parceria com a gente. Eu não sei se rompeu parceria, deu alguma falha técnica, mas eles não deram grandes satisfações. Tô tentando contato com eles, não me retornaram ainda. Vamos ver como é que é, tá? Em último caso, a gente tem proposta de outros automatizadores de sinais. Porém, é claro que o preço é bem mais elevado. A N era praticamente gratuita pra gente. E os outros contatos que nós temos é coisa de tipo R$50 por cabeça, digamos assim. Ou seja, quem quiser automatizar vai ter que pagar R$50 extra. Aí, cara, independente, o grupo VIP continua sendo R$30, tá? Independente de N ou não N, continua sendo R$30 por mês, que tá de graça. Tá de graça. Se você quiser automatizar, pela N seria gratuito, por assim dizer. Se a N não voltar a firmar parceria com a gente, aí a gente pode tentar ir com outros grupos, se for interesse seus, mas aí vai ser coisa de 50 pila por cabeça. Realmente, talvez até um pouco pesado, mas depende, né? Depende da automatização, depende do serviço dos caras aí. Pode ser algo muito vantajoso, algo muito, muito bom, de fato, tá bom? Lembrando, sinais com entradas, alvos, stop, por apenas R$30 por mês, R$1 por dia, vale a pena. Por mais que, aqui eu sou sincero, cara, que eu não tô aqui pra vender sonhos, não, tá? O mercado tá péssimo, inclusive para day trade, tá? Verdade é essa daí. Gráfico principal, gráfico diário e mercado como um todo lateraliza, inclusive para day trade ficou horrível o mercado. Ficou horrível. Eu diria principalmente para day trade. Por quê? Porque a gente passa, aqui pode ser que suba. Beleza, só que ele fica um tempão, não rompe uma faixa de preço que a gente precisa que rompa para o mercado subir, né? Aí o mercado começa a corrigir do nada, né? Aí fala assim, vamos shortar. Aí, cara, você shorta, põe para shortar. O mercado vai lá, rompe a faixa de preço que precisava romper para abrir um short. Do nada ele dá um pump, né, para liquidar a galera, depois volta a cair. Então, assim, o mercado tá péssimo para day trade. Infelizmente, tá horrível o mercado. Por isso até que eu sumi, tá? Querendo ou não, a gente tem mais o que fazer, né, galera? A gente tem outros projetos em andamento aí. E, cara, quando o mercado não tá legal para operar, vai fazer outra coisa da vida. A verdade é essa. Vai fazer outra coisa da vida, tá bom? Por isso que eu não recomendo. Já me perguntaram várias vezes. Daniel, recomenda eu largar o meu trabalho principal para ser trader? Mas nem a pau. Nem a pau. Já disse isso várias vezes e reitero, ratifico isso aqui.
Não abandone o seu emprego, não abandone sua função principal para ser trader. Ah, mas quando eu vou ser trader, eu tenho o tempo livre para fazer, para trabalhar na hora que eu quero. Cara, não, tá? Às vezes você não vai ter nem trabalho para fazer. Por quê? Porque com o mercado de tá, eu duvido, tá? Que qualquer pessoa que se diga crypto trader, day trader do mercado de cripto, e até mesmo mercado tradicional, porque o mercado tradicional tá na mesma que o Bitcoin, tá? Tá na mesma que o cripto, o mercado cripto. Eu duvido que tenha pessoas se dando bem com o mercado do jeito que tá. Com o mercado lateral, com o mercado parado do jeito que tá, com o mercado liquidando para cima e para baixo do jeito que tá, ou com o mercado simplesmente estagnado do jeito que tá. Então é assim, galera. Infelizmente, não existe lugar perfeito debaixo do sol. A realidade é essa, tá? Vocês têm que parar de romantizar o day trade. Vocês têm que parar de romantizar, aliás, tudo. Tudo. Não existe. Eu acho assim, o idealismo é o grande inimigo da realidade, tá? Encara a realidade como é. A realidade é cheia de falhas. Também é cheia de acertos. É cheia de qualidades. Mas é cheia de falhas também, né? A gente tem que botar numa balança e pesar, né? E ver o lado bom e também o lado ruim das coisas, tá bom? Inclusive em tudo que é profissão, e a profissão de day trader entra aqui, com certeza entra aqui, tá bom? Então é isso. Ultimamente está sendo um verdadeiro porre ser day trader. E é uma coisa que eu falo também, se eu fosse depender, né, ainda bem que eu passo longe disso, pelo contrário, para mim é só gasto, né, nem não ganho um centavo com isso. Mas se eu fosse depender de YouTube para ganhar alguma coisa, cara, eu estaria lascado. YouTube, rede social para ganhar alguma coisa, estaria lascado, tá? Porque imagina eu ter que criar conteúdo. Eu não sei como a galera tá fazendo, cara, sabe? Pablo Granier, o André Fauci, o Tainan. Eu não sei como a galera tá fazendo. Tainan Paiva, né, lá do criptográfico. Eu não sei como a galera tá fazendo, velho. Porque todo dia tem que vir aqui atualizar o mercado. Eu não tenho paciência, carteira pro lado da ponte, velho. Na moral, tá? Porque tá insuportável. Eu chegava, minha rotina, tá? À noite. Vou lá, treino, musculação, vou caminhar, janto, tomo um banho. Aí eu falo, cara, antes de dormir eu vou gravar um vídeo. Eu ligo o computador, aí eu começo a estudar aqui o mercado. Eu falo, não vou gravar vídeo porcaria nenhuma. Tá muito chato. Tá muito chato. Tá muito chato. Tá muito chato. E hoje mesmo, o que eu tô fazendo aqui, eu me pergunto. Pra que eu vou gravar um vídeo? Porque tá muito chato, cara. Tá muito chato. Então, desculpa, meio que um desabafo aqui. Mas a sibilância, algo me diz que essa semana algo vai acontecer. Por quê? Porque não vai acontecer nada. E quando não vai acontecer nada, o mercado surpreende, tá? Quando não tem nada para acontecer, o mercado vai pump, explode, ou dump, implode, né? Mas eu acho que alguma coisa aí tá para rolar, tá para rolar. A gente vai ver agora. Só passar um breve resumo, né? Eu vim aqui no São João, né? Expliquei aí o que estava pegando e de lá para cá pouca coisa. Aconteceu muita coisa na macroeconomia, mas pouca coisa realmente aconteceu no mercado, né? Como um todo. Pouca coisa aconteceu graficamente falando. Então vamos lá, só um panorama, assim, rapidão que rolou. A guerra entre Israel e Irã aparentemente acabou, né? De fato. Se tiver rolando ameaça, cara, a gente vê que Israel tem muito mais poder que Irã, então nada que vai ameaçar o mundo, né? Realmente o pessoal estava com mais medo de uma represária do Irã para com Israel. Caso o Irã volte a atacar, a gente sabe que o Irã está totalmente sozinho nessa, ou seja, longe de alavancar a situação para uma guerra mundial, conforme eu vinha falando aqui, mas muita gente vinha na loucura. Ai, que agora é guerra mundial, que não sei o quê. Esquece. Isso daí é coisa de youtuber conspiracionista maluco. Não tem nada de guerra mundial, tá? Esquece isso daí. Beleza? Ademais, então esquece. Esse negócio de guerra já era, tá? Ademais, a gente teve o PCI.
principal índice da economia, perdão, o principal índice que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, fica de olho no que diz respeito a questões quanto à inflação, né? Ele vem um pouco acima do esperado, então já imagina-se que grandes chances de termos o preço dos produtos subindo, produtos e até mesmo serviços subindo um pouquinho ali nos Estados Unidos nos próximos meses, o que isso daí deve fazer com que o Federal Reserve mantenha a taxa de juros no mesmo nível, no mesmo patamar que ela se encontra, tá? Semana passada cogitou-se muito futilmente a possibilidade de redução de taxa de juros, né? E eu confesso que eu estava até animado com isso, porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu apostava com certa veemência até em uma possibilidade de redução de taxa de juros já para julho agora, esse mês que a gente tá bom? Porém, tá totalmente descartado isso, tá? Eu errei, boa, quando eu erro aqui, sem problema, tá? Eu falo numa boa. Tá descartado, tá, galera? Muito dificilmente a gente vai ter uma redução de taxa de juros agora, praticamente impossível, eu diria, ainda mais depois dos dados de emprego que a gente teve semana passada aqui, tá? Porque tivemos os empregos ADP que vieram consideravelmente abaixo do que era esperado, aí já falou, opa, consideravelmente abaixo do que era esperado, então muito provavelmente o Federal Reserve vai ter que baixar a taxa de juros para evitar uma possível recessão. Até aí, beleza. Porém, a gente teve o payroll. O payroll, estranhamente, eu não entendi porque ele foi divulgado na quinta e não na sexta. Geralmente é na sexta. Eu não sei se foi algum feriado que teve na sexta, o que teve, mas enfim, ele foi antecipado para quinta-feira. E o payroll... Ah, tá, é verdade. Sexta foi dia 4 de julho. Tá certo. Sexta foi dia 4 de julho, agora que eu lembrei. 4 de julho é a independência dos Estados Unidos, então o payroll foi divulgado no dia 3 de julho, quinta-feira. Óbvio, 4 de julho. Tinha esquecido. Então o payroll foi divulgado no dia 3 de julho, na quinta-feira, e os dados vieram acima do que esperado. Bem acima do que esperado, né? E isso fez com que o mercado ficasse um tanto quanto assustado. Falou, poxa, então não teremos corte em taxa de juros. Imagina, com tanto de emprego criado. Tá longe de ter recessão. Muito pelo contrário, a gente teve muitas vagas de emprego criadas, né? Com isso, a gente entende que não há o que se preocupar. Além do PCI vir acima do esperado, a gente tem o payroll bem acima do esperado. Não há o que se falar, então, em probabilidade de recessão, em probabilidade de diminuição de inflação, coisa de deflação no caso, né? Então não tem como a gente falar em corte de taxa de juros, né? E aí, esquece. Porém, mesmo assim, o mercado está otimista, S&P em alta, mercado cripto em alta. Por quê? Há quem estipule que tem a ver com ganho médio por hora trabalhado ter, na verdade, ficado abaixo do esperado. Ou seja, nós temos um número de vagas de empregos acima do esperado, porém ganho médio por hora trabalhada veio abaixo do que era esperado, né? Esperado, se eu não me engano, era 0,4%, fez 0,3%. Depois eu vou confirmar aqui para vocês, tá? Vejo certinho aqui. O que foi muito positivo, né? Então o pessoal já começou... Opa, pera lá. Então significa que nós talvez tenhamos uma inflação relativamente controlada, né? O PCI veio acima do esperado, muito provavelmente tem a ver com até a política tarifária do Donald Trump, né? Mas a gente teve a questão aí do... Além, né, do payroll vir bem acima do esperado, nós temos, por outro lado, o ganho médio por hora trabalhada. Lá nos Estados Unidos eles não medem por salário mínimo, não existe salário mínimo nos Estados Unidos, mas tem o ganho médio por hora trabalhada, né? E veio abaixo do esperado. Então isso talvez regule um pouco as coisas. Então o mercado até certo ponto encarou de forma positiva e inclusive a gente teve até, né, alta histórica no S&P, né? A gente vai ver tudo isso agora. Então vamos, sem mais delongas aqui. Ó, primeiro vamos estudar os dados dessa próxima semana que se inicia
hoje, 6 de julho, né? Na verdade 7, né? A gente já tá na segunda-feira. Nenhum dado lá muito importante, o Feeds Balance Sheet é outra coisa. Sheet, né? A gente não vai ter amanhã, mas não é lá muito importante esse dado aqui, né? Terça, nada de muito importante. Na quarta-feira, temos atas de reunião do FONC, no qual a gente vai ter aí uma justificativa porque as taxas de juros foram mantidas na última reunião e tudo mais. Enfim, vai ser o morde a sopra de sempre. Eu acredito que não vai ter lá muita coisa importante aqui não, tá bom? Porém, na quarta-feira, cara, a gente vai ter o fim de muito... A gente teve a suspensão, né? De muita... Suspensão da política da política tarifária do Trump para muitos países, que será retomada na quarta-feira, né? E a gente vai ver novas medidas que o Trump irá adotar quarta, 9 de julho. Não sei, conforme for dando tudo certo, quem sabe rola uma live aqui, né? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Quarta, 9 de julho é feriado aqui no estado de São Paulo, talvez eu consiga aparecer por aqui. Mas se eu resolver fazer alguma coisa com a patroa, muito provavelmente eu vou fazer. Então talvez eu não esteja por aqui, tá? Mas vamos ver. Quinta-feira, pedidos iniciais por seguro-desemprego, tem toda santa quinta-feira, então dane-se, ninguém se importa com isso. Sexta-feira nada demais e boa. Porém, cara, é tal negócio. É justamente em semana que não temos lá grandes dados sendo divulgados que nós temos aí realmente algo que surpreende, tá? Então, vamos tomar cuidado, vamos ficar muito esperto com tudo isso daqui. Vamos ver o que rolou semana passada aqui no mercado, né, na macroeconomia como um todo. PMI acima do esperado, tal, que significa uma economia consolidada. JOLTS veio bem acima do esperado, o que de certa forma assustou, tá? Por outro lado, ADP, o esperado era 99 mil, ele veio negativo, cara, ADP, ele veio completamente abaixo do que esperado. O esperado era 99 mil, ele não só não veio 99 mil, como ele veio 33 mil negativo, ou seja, ele veio, cara, 133 mil quase abaixo do que era esperado, tá? Muito, muito ruim mesmo. Então isso daqui gerou, né, realmente um pensamento de que teríamos uma sensibilização por parte do Federal Reserve a ponto de baixar a taxa de juros. Porém, no dia seguinte nós tivemos simplesmente um payroll extremamente positivo, tá? Que o esperado era 111 mil criação de vagas de emprego e veio 147 mil, né? Se ainda a gente tivesse esperado de 111 mil e viesse 111 mil, beleza, né? A gente até teria uma esperança de corte de taxa de juros. Não foi o que aconteceu. E para piorar, a taxa de desemprego veio abaixo também do esperado. O esperado era 4,3, veio 4,1, né? O que nós tivemos aqui de positivo, por assim dizer, é que a taxa, o ganho médio por hora trabalhada esperado era 0,3 e veio 0,2, ou seja, veio abaixo do esperado. Talvez isso é o que tenha segurado o mercado até o momento. Beleza, pessoal? Então talvez isso seja o que justifique este pump que nós demos aqui na quinta-feira, né? Já mesmo com todo o payroll vindo abaixo do esperado, tudo, né? Vamos pegar aqui no gráfico de 1 hora, ó, que deu esse pump muito do louco e jogou o mercado para uma nova all-time high, né? Então, ó, pump e pronto, temos um novo topo histórico aqui no S&P, batendo aí seus 6.330 pontos, tá certo? Muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo, tá bom? Então, ó, se a gente puxar aqui desse topo que ele fez, que até então era alta histórica, né?
que ele fez lá em 20 de fevereiro, puxar uma retração de Fibo, que ele fez lá em 7 de abril, expandir essa alta, a gente vê que tem o primeiro alvo para 6.518 e depois temos um alvo lá para 6.985 aproximadamente. É mais ou menos o que eu fiz aqui assim, tá? Nesse esqueminha que eu fiz aqui. Deixa eu deletar. Que esse aqui tá mais legal. Então, ó, a gente tem esses alvos aqui. Então tá aqui. Alvo em 6.524. Alvo em 6.709. E alvo em 6.980. Tá aqui os próximos alvos aí pro S&P 500. Por mais que tem grandes chances agora de a gente ter um certo recuo, né? Apesar que está sendo sustentado pela Tripama de 610 períodos, que é essa linha branca, e muito dificilmente ele perde essa linha branca aqui. A tendência é que ele realmente se mantenha, tá bom? Mas vamos ver. Vamos ver por enquanto, tá? Perder a linha branca, a gente puxa uma retração de Fibo. Caso perca, tendência. Ele vem pegar aqui, tá? 6.194. Vamos ver onde que ele segura. E aí depois a gente conta com uma possível onda 3 que levaria o ativo para 6.520, depois quem sabe 6.704 e por aí vai, tá? Algo mais ou menos assim. Deixa eu fazer uma sequência aqui. Algo mais ou menos assim, ó. Tá? Mais ou menos assim. Beleza? Então S&P é isso, talvez uma pequena correção para depois voltar a subir. Bitcoin, o Bitcoin é o contrário, o Bitcoin já fez, né? Praticamente não antevendo o S&P aqui. Bitcoin, cara, o Bitcoin, eu falei que tinha a possibilidade de fazer até uma correção aqui, ele não fez, tá? Ele praticamente subiu mesmo, deu pump. De lá para cá, ele conseguiu romper essa LTB que a gente tinha aqui, né? Esta LTA aqui, a gente já não vai mais usar por enquanto. Por enquanto não, já nem precisa mais usar mesmo. Opa. Temos essa LTB aqui. Foi retestada e voltou a subir. Lindo. Agora o que nós formamos aqui é uma LTA. Essa LTA está sendo respeitada por hora. Se perder, a gente puxa uma retração de Fibo, tá? Então, por hora está sendo respeitada. E o que nós podemos ter aqui, caso ele rompa topo, caso ele rompa, claro. Mas é isso. Então, se acontecer de romper uns 110.500 dólares, a gente tem alvo lá para 112.500, tá? Então, assim, ele não fez uma correção lá muito forte a ponto de, né, poder dar um pump gigantesco de alcançar de imediato 120 mil dólares, tá? Mas num primeiro momento a gente teria um alvo para 112.500 dólares, o que seria uma alta aí de seus 2%, né? Não estaria mal, não. 1,7%. Que é bem day tradezinho mesmo, tá? Talvez aqui assim, né? Tá um pouco além. 112.600, por aí vai. Que não estaria ruim, não. Então aqui, ó. Romper aqui, já sabe. Romper 110.500, a gente realmente vai ter aí alvos no Bitcoin que pode ir para 112.600, né? Realmente seria uma bela expectativa
de alta, né, no BTC, e isso no curto prazo. Para um prazo maior, né, aí a gente poderia muito bem, na verdade era até para atualizar isso aqui, ó. Se ele romper 110 mil, eu havia dito que a gente poderia ir para 115, mas como ele teve uma queda um pouco maior, a gente pode estender isso, tá? Então, como ele teve essa queda maior, se ele romper 110.740, a gente tem alvo para 114.176, 115.970 e depois 118.540 aí aproximadamente. Então é só anotar aí, tá? Quem quiser anotar os alvos do BTC caso, lembrando, caso rompa 110.740, tá aí. 114.170, 115.970, 118.540, tá? São os próximos alvos do Bitcoin, caso, tá? Existem condições. Ele rompa 110.170, 110.740, beleza? Mas tem que romper 110.740, tá? É importante dizer isso aí, porque a gente explica, aí o fulano, então quer dizer que ele já vai lá para 118. Não, cara, eu estou pondo condicionais, tá? Ele precisa romper 110. Por quê? Porque no momento ele está em uma região de extremas resistências, né? O Bitcoin tem muita gente interessada em vender Bitcoin neste momento, que é justamente o que tem colocado o Bitcoin em extremas lateralizações, né? Enquanto o Bitcoin não rompe essa faixa de 110, 740, por aí vai, ele vai ficar aí batendo cabeça, né? Não vai conseguir superar essa faixa. Ele vai ficar aí brigando, tenta romper, não consegue, derrete. Tenta romper, não consegue, derrete. E por aí vai, né? Então tá numa região bem chata, bem complicada aí. O gráfico diário do Bitcoin, a gente, enfim, né, depois de um bom tempo, conseguiu se consolidar, pelo menos, né, no período aí de 1, 2, 3, 4, 5, né, quase que uma semana inteira, acima da Triple de 610 períodos, que é essa linha branca aqui, tá? 5 dias acima dela significa que a gente basicamente passou aí uma semana inteira acima desta linha branca, desta Triple de 610 períodos, o que deve mostrar uma força compradora muito interessante por parte do Bitcoin, né? E isso deve manter ele, por enquanto, com uma perspectiva altista, porém longe de se falar em retomada de alta. Retomada de alta aqui, cara, eu já mostrei, né? Seria rompimento aqui por um prazo maior, tá? Por um prazo maior seria rompimento de 111.780. O rompimento de 111.780, vamos arredondar para 112, tá? O rompimento de 112 poderia levar o Bitcoin para 121.942, próximos alvos dele, depois 127.247 e depois 134.869. Então tá aí os próximos alvos do Bitcoin, tá bom? Levando-se em conta toda esta pernada que ele deu, levando-se em conta tudo isso daqui, ó, que ele deu aquele pump, alta histórica, depois o dump, né, que ele deu aqui em abril, né, aquele dump que ele deu em abril, que jogou ele para 70 mil quase, né, 75 mil. Caso ele rompa o topo de 112 mil dólares, né, a gente conseguiria buscar 121 mil, 127, caso ele venha pegar 1.6, que é a Golden Ratio, que eu particularmente acredito que ele venha, né, teremos o Bitcoin em 134 mil. E para ser sincero, eu particularmente acredito que o Bitcoin ainda venha se esticar para o 2.0 de expansão de FIBO lá em 149 mil, né? Então, se vocês perguntam para mim, Daniel, qual é o topo desse ciclo do Bitcoin, né? Estaria lá em 149 mil, tá? Para mim, o Bitcoin tem topo para 149 mil. Para mim, é para onde ele vai, é aonde ele vai esticar. 149 mil, acho que é o nosso objetivo final no Bitcoin, tá? Acima disso, acho complicado, tá? Acima disso, acho difícil vocês segurarem lá. Pode ser? Pode. Claro que pode. Mas eu acho difícil, hein? Acho difícil. Não arriscaria muito acima disso daí, não, tá bom? Bateu 149 mil. Eu acho que
Se você for muito aventureiro, segura até os 149, 150. Bateu ali, cara, eu sinceramente vou vender até meu último satoshi aí nessa faixa, tá? E aí, pulo fora, tiro meu time de campo e vou seguir minha vida, espero o próximo ciclo do Bitcoin aí, tá? Que pra mim vai ser depois de uma correção de, sei lá, cara, 80% que ele vem a ter, aí a gente vê o que faz, tá? Mas é isso, beleza? É vender tudo que é Bitcoin e rebalancear a carteira e tudo mais, beleza? E para rebalancear, que eu digo, é esperar a correção pesada de no mínimo 50%. Ou seja, bateu 150 mil, é esperar ele voltar para 70 mil, 75 mil, 80 mil. E a partir de lá ver mais ou menos como é que ele tá, como é que tá sentimento, para a gente ver realmente como que vai se portar ali, se tá valendo a pena recomprar ou não. Beleza? Então é isso aí. Falando em sentimento, cá estamos, né? O gráfico fazendo correções e voltando a subir, né? Depois de um tempo, né? Ele passou aí o começo de julho corrigindo, tentando fechar em alta, né? Tentando fechar em alta não, né? Passou o comecinho de julho corrigindo, mas já tá indo para esse começo de segunda semana tentando subir novamente. Julho é um mês que normalmente o Bitcoin fecha em alta, né? Acho que 60% dos meses de julho o Bitcoin fechou em alta, o que nos anima. Isso é bom, muito bom. Funding rate do Bitcoin está relativamente baixo, ou seja, as pessoas estão pagando relativamente barato para abrir posições de long, o que é ótimo, muito, muito bom, né? Recentemente o mercado está tendo pouca liquidez, porém sempre que teve foi muito mais liquidação em short do que long, o que normalmente tende a manter o Bitcoin mais para cima do que para baixo. Porém, vou repetir o que eu disse, pouca liquidação, tanto de long quanto de short. Porém, quando temos liquidação é mais em short do que long, o que tende a manter o mercado mais para cima do que para baixo. Tá bom? Para deixar isso bem claro para vocês. Sempre que o mercado sobe, pelo menos isso daqui foi 1º de julho, o mercado subiu. Open Interest, o que fez? Subiu. E quando o mercado caiu? Price Action caiu, Open Interest caiu. O que isso quer dizer? Quer dizer que há pouco interesse pela queda do Bitcoin e há interesse pela alta do Bitcoin, tá? Aqui, quando ele teve essa pequena alta nos últimos dias, na sexta, 4 de julho, que foi justamente aquele pumpzinho que deu, né? Que eu disse que talvez tenha sido impulsionado pelo ganho médio de hora trabalhada abaixo do esperado, né? A gente não teve um acompanhamento, pelo contrário, né? Teve pouco interesse do Open Interest, né? Porém, recentemente a gente continuou essa alta e o Open Interest demonstrou um pouco de interesse nessa alta. Mas vamos ficar esperto porque pode ser armadilha, tá, pessoal? Vamos ficar esperto porque pode ser armadilha sim, tá? No entanto, nós vemos que sempre que o mercado faz correções, não há interesse algum no Open Interest, ou seja, se por um lado está complicado você abrir posições de long no Bitcoin, por outro lado você shortar Bitcoin está sendo uma besteira estratosférica. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá? Sempre que o mercado corrige o price action, nós vemos que o Open Interest corrige igualmente. Então, para que você vai sair por aí vendendo Bitcoin? Besteira, né? Besteira. Então, beleza. Long Short Ratio. Cara, mercado com todas as sardinhas possíveis apostando em queda. Então, Bitcoin subindo, um monte de sardinha fazendo o quê? Vendendo. Então, mercado sobe, sardinha vende. Mercado sobe, sardinha vende. Você quer estar posicionado de que lado? Do lado sardinha ou do lado da instituição? Lembrando, só existem 2 lados. Se tem sardinha de um lado, a instituição está de outro. Não tem como ter sardinha e instituição do mesmo lado, tá? Então tem sardinha vendendo, instituição comprando.
que é o que está acontecendo aqui. Se as sardinhas estão vendendo Bitcoin, estão shortando Bitcoin, nós logo teremos instituições comprando Bitcoin. Pergunto, você quer estar do lado de sardinha vendendo Bitcoin ou de instituição comprando Bitcoin? Eu prefiro estar do lado de instituição comprando Bitcoin, né? Então, sinceramente, não acho uma boa ideia você vender Bitcoin agora. Como eu disse, começo do vídeo, tá péssimo para fazer day trade, tá? Tá péssimo para você abrir posições de long, porém pior ainda para você abrir posições de short. Até porque, olha nesse gráfico do Bitcoin, por mais que esteja claramente lateral, é muito mais fácil você dizer que isso daqui é uma estrutura de alta com topos e fundos ascendentes do que você falar que isso daqui é uma estrutura de baixa. Qualquer pessoa com um pingo de bom senso, um pingo de conhecimento de teoria de Dow, e às vezes você não precisa nem ter conhecimento de teoria de Dow, você vê que o Bitcoin está subindo, isso é claro, tá? Qualquer um que olha um gráfico desse daqui, ó, pega um gráfico desse daqui, vamos lá, ó, aqui, ó, é que não consigo chegar até lá com o meu dedinho, vamos ver aqui. Ó, você pega esse gráfico aqui. Aqui não, né? Mas você vê que ele caiu, mas ó, subiu. Aqui corrigiu, beleza. Aqui é uma tendência de queda. Mas ó, vamos com o mouse mesmo. Aqui beleza, corrigiu. E aqui é uma tendência de alta claríssima. Tá vendo? Vamos mudar aqui um pouco o esquema. Ó, subiu, corrigiu. Subiu de novo, concorda? Corrigiu. Manteve fundo acima do topo anterior. Subiu agora, tá? Então o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes. Quando faz um fundo abaixo do topo anterior, logo ele recupera. Então, assim, o mercado está fazendo uma tendência de alta. É muito mais claro que está fazendo... Por mais que esteja lateral, por assim dizer, não está lá fazendo nada muito expressivo, é óbvio que ele está muito mais puxado para uma tendência de alta do que por uma tendência de baixa. Isso é fato, tá bom? Fato absoluto, tá? Então, beleza. Por fim, o CVD. O CVD não tá lá muito legal, o CVD tá relativamente alto, né? Porém, perto do que já teve, tá até que aceitável, né? Tá até que aceitável. Perto lá de fevereiro, maio, né? Tá até que aceitável. Comparado com junho, né? Desde que começou de junho até agora, ele tá mais num patamar alto aí. Mas tá até que aceitável ainda, tá bom? E o CVD, sinceramente, não é algo que mede tanto ultimamente, tá? A gente tem que se atentar mais a Long Short Ratio e Open Interest, tá? E tanto Open Interest quanto Long Short Ratio tem julgado mais a favor da tendência de alta, né? Do que a tendência de baixa, pelo que a gente tá vendo até agora. Cara, Trading Light, né? Olha só. Espalhado, cheio de ordens aqui pelo gráfico, né? Cheio de ordens mesmo. A gente tem em 110 mil, 435 mil bitcoins para venda, né? Então vai ser realmente difícil de romper aqui essa faixa de 110 mil. Depois de 110 mil a gente vai ter uma região difícil de romper em 111 mil, 121 mil bitcoins para venda. E a gente tem em 108 mil, 330 mil bitcoins para compra, né? Que vai ser difícil também de conseguir romper, tá? Então aqui tá complicado de fato. Lá 106 mil também temos 483 mil bitcoins. Então assim, é por isso que o mercado vai ficar truncado, né? Ó, 513 mil bitcoins lá em 106 mil. Então assim, a gente tá realmente em uma região que vai ser briga de peixe grande, tá? Ou seja, conselho, se você quiser entrar pesado em Bitcoin,
para fazer trades e tudo mais, inclusive day trades, tá? Não é recomendável você brigar. Porque é aquela coisa, né, cara? Em briga de elefante, quem se dá mal é a grama, né? E a gente é grama. A não ser que você seja um cara com bilhões de dólares para colocar nessa briga aqui, tá? Então, assim, não recomendo você entrar abaixo de 112 mil, porque abaixo de 112 mil tem muita gente grande disputando o Bitcoin. E também não recomendo você entrar acima de 106 mil, porque tem muita gente, ó, 513 mil Bitcoins, 483 mil Bitcoins. Então, assim, tem uma chance muito grande, cara, de um mercado ficar brigando, né, nessa lateralização aqui por um bom tempo. Por um bom tempo brigar nessa lateralização. Inclusive durante essa semana. Então até peço para que você anote no seu caderninho ou anote na sua mente aí que o Bitcoin ainda vai brigar feio entre 112 mil, tá? E 106 mil, 105 mil. Então, enquanto o Bitcoin não perder 105 mil e não romper 112 mil, não sei até que ponto compensa a gente ficar brigando pelo Bitcoin, tá? Não sei até que ponto compensa você ficar aí querendo adivinhar. A palavra correta seria essa mesmo, adivinhar para onde vai o Bitcoin, tá? Então, assim, o ideal seria esperar uma resolução entre 112 e 105 mil, porque o Bitcoin realmente está enfrentando uma pedrada. Ainda os 112 eu não diria tanto, né? Porque, tipo, passando 111 já está numa situação melhor, tá? Mas é isso aí. Espere e tomar uma decisão aqui, né? Entre 111, 106, e aí, quem sabe, você vê para onde ele vai. Antes disso, complicado. Passar rapidinho pelas principais moedas, pelo menos as que têm a maior capitalização de mercado aqui, tá? Nós vemos que Ethereum ele tinha uma LTB desde o topo desse movimento que ele fez aqui, né? Que foi lá em dezembro, no qual ele pegou 4.100 dólares, né? A gente conseguiu romper a LTB e nunca mais veio para baixo dessa LTB, o que é ótimo. Porém, a gente tinha uma primeira resistência, cara, por assim dizer, que foi um topo, né? Não foi bem uma resistência. Em 2.840 até 2.900, né? E já de imediato ele veio brigar aqui, não conseguiu romper, veio para baixo, tá? Então o que acontece? Quem entrar em Ethereum, cara, o ideal seria esperar ele romper 2.900, tá? E aí você consegue de repente surfar de 2.900 até a próxima resistência, né? Que seria aqui em 3.460, né? Ô Daniel, o que adianta eu saber isso daí? Adianta que se você comprar depois de Ethereum em 2.900 para vender em 3.400, você vai ganhar quase 17%, 18% de lucro, né? Então, compra Ethereum em 2.917 e vende Ethereum em 3.460. Você vai tirar seus 16% de lucro. É um lucro bom pra caramba. É um lucro bom pra caramba. Então tá aqui, ó, 2.920 para vender aqui em 3.450 com 18% de lucro. É uma operação simples, lucrativa pra caramba, tá? Então tá aqui. Eu acho que é bem interessante aí, tá? Porém é uma região bem complicada. Comprar Ethereum antes disso não acho interessante não, tá? Ethereum tá bem difícil antes dos 2.920. Antes disso tá difícil, hein? Tá difícil. Ethereum tá bem embolada aí antes disso aí, tá? Ripple também, desde que rompeu aqui a LTB, né? Tá brigando, a LTB que vem lá do topo de janeiro, né? E tá brigando para conseguir levantar voo, porque ele rompeu a LTB e tá encostado na LTB. Não vai, não consegue vir acima, cara. Não consegue vir acima da LTB. Eu, sinceramente, só
Acho que o Ripple teria a chance de realmente levantar voo se ela conseguisse pegar desde o topinho que ela fez do rompimento da LTB lá em 2,65, pegar uma retração de fibra 2,65 até o fundo de 1,90, superar o 0,786 de fibra que está lá em 2,50 e boa. Ou seja, a XRP, né, token da Ripple, a XRP, acima de 2,50 eu acho que ela tá comprável. Porém, eu venho falando isso há muito tempo e tem, sei lá, mais de meses, né? Tem uns 2 meses que eu venho falando que a XRP só se torna interessante acima de 2,50. Abaixo de 2,50, complicadíssimo, tá? Não acho interessante comprar XRP abaixo de 2,50. Então, esquece, pelo menos por enquanto. Solana que tinha uma resistência por Fibonacci nesta faixa de 182 a 220, não conseguiu romper, corrigiu, e aí tem o suporte justamente por Fibonacci de 140 a 115, que deu uma compra, uma buy zone, por assim dizer, e agora está nessa região truncada, né? Entre resistência de 180 e suporte de 140, e tá aqui nessa região chata que fica batendo cabeça, porém a compra de 140 foi uma boa compra. Não pode dizer que não foi uma boa compra não, tá? Quem comprou tá aí, aproveitou um bom momento para comprar Solana. E por fim, Cardano, ADA Cardano, que aliás a Solana tem uma coisa interessante dá para fazer aqui, que eu tracei uma LTB, só que essa LTB já ficou muito declinada, cara. Então dá pra fazer alguma coisa aqui assim, cara. Que ela tá pra romper. Justamente uma outra LTB. Que essa é até mais confiável no momento, né? E se ela conseguir romper essa LTB, algo que ela vai romper com louvor acima de 160, talvez se torne interessante compras, né? Para quem ainda não comprou Solana, compras acima de 160 pode ser uma boa, porque ela rompe uma nova LTB, né? É uma LTB bem interessante mesmo, beleza? E por fim, né? Agora sim, né? Falando da Ada Cardano. Cara, a Ada Cardano tá chata, cara. Tá bem chata mesmo. Tá bem chata mesmo, tá? Não, é bem parecida com a XRP, no caso, tá? Que rompeu, né? Uma LTB, mas tá brigando, tá escorando nessa LTB, mas não consegue se manter acima dela, cara. Então, assim, rompeu, fez topo, não consegue se manter acima e vamos ver o que ela pode fazer aqui. Pera aí. Tem esse topo, fez um fundo. Cara, caso ela consiga romper o 0,786, esse nível 0,786, aliás, aqui pode dar uma compra boa, né? Porque aqui tem uma resistência bem chata, entre 0,68 e 0,786. Então aqui devemos ter uma resistência bem chata. 0,735, 0,80, vai. Se conseguir romper 0,80 pode dar bom. Pode ser uma compra interessante. Acima de 0,80, né? Aí você pode carregar 0,80. É, 0,80 até a próxima LTB com seus 20% de lucro, que tá muito bom, né? Seria 0,80 até a próxima LTB. Beleza? Apesar que não vai ser tanto assim, né? Já que a LTB vai se inclinando cada vez mais. Mas se romper 0,80, tá aí, 14% de gain, tá muito bom, muito bom. Tá vendo? A gente trabalha assim aqui, cara. A gente trabalha com alvos um pouco menores aí, mas que dá um lucro bom, né? E você não precisa ficar muito tempo carregando ativo, tá? Até porque é arriscado você ficar muito tempo segurando ativo. Galera, é isso, tá? Vídeo longo pra caramba, né? Mas como a gente tem gravado vídeos, cada vez menos vídeos, né, por semana, acaba sendo assim mesmo, não tem jeito, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui.
Adiós, não sei, amanhã pode ser que a gente volte, mas muito provavelmente não, tá? A não ser que o Bitcoin rompa os 112 mil. Se o Bitcoin romper 112 mil, aí sim vai ser um evento. Aí sim um evento que eu terei que estar aqui para falar com vocês, porque aí seria o evento do ano, talvez, né? Aí a gente vai ter que vir aqui para relatar o ocorrido. Mas, no mais, se ele romper 110 para pegar 112 apenas, aquela altinha que eu falei no gráfico de 15 minutos ainda hoje, pode ser que eu só grave um vídeo rapidinho para atualizar isso aí, coisa de 10 minutinhos. Nem falei de macroeconomia nada, até porque não tem muito o que falar de macroeconomia, ver se é atualização gráfica só, talvez um pouquinho de sentimentos, né? Mas muito dificilmente eu volte amanhã, tá? Ou até mesmo na terça. Talvez na quarta, né? Quarta é feriado, quarta com certeza a gente está de volta. Antes de quarta, acho que é difícil eu estar por aqui. Então, por esse vídeo é isso. Muito provavelmente até quarta. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.